Jesus Cristo. Eu acho que eu devo estar magnetizado, não é possível. Estou sugando energia aqui, né? Na hora que chegar na porta do carro, eu vou soltar um raio assim. Glória a Deus. Esse momento eu amo demais. É o momento de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, Lucas? É. Ouvir a voz de Deus. Porque tudo que a gente precisa, todas as respostas que a gente precisa ter, as direções que a gente precisa ter, para tudo, está aqui. Deus permitiu isso chegar até nós, porque isso tem poder de transformação. Enquanto você tem tempo, busque ao Senhor. Você tem liberdade para ler isso daqui? Você tem liberdade para ler a Bíblia? Ou quando você abre, alguém pode matar você? Por enquanto não. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Como você pode saber se eu estou falando mentira? Ou se eu estou falando uma verdade? Se você não entendeu o que está escrito aqui. Que a palavra do Senhor seja a espada que divide a verdade e a mentira. É nossa responsabilidade. Amém. O tema que eu quero trazer aqui na mensagem de hoje no que a tua fé é baseada? Lucas, não entendi. A medida daquilo que a tua fé é baseada, a gente entende qual que é o nível de maturidade da sua fé. Por que muitas pessoas vêm um dia sequer, 2, 3 e depois nunca mais voltam na casa de Deus? Ou então porque algumas pessoas vêm, frequentam anos na casa de Deus, e depois quando você vai ver, meu Deus, está numa coisa totalmente oposta daquilo é vontade de Deus. E porque outros, às vezes passam dificuldades terríveis, você fala, meu Deus do céu, e a pessoa continua fiel. E é isso que a gente vai estudar nessa manhã. Voltou. Gente, se essa bateria acabar de novo, eu vou ter que pegar o com fio aqui. Deus meu. Aleluia. O que a tua fé é fundamentada? Se eu fazer essa pergunta para você, às vezes você vai se responder prontamente: minha fé é fundamentada em Cristo Jesus. Amém, irmão. Glória a Deus. É mesmo? Será que é em Cristo mesmo que a tua fé é fundamentada? Gente, eu não estou aqui para dar bronca, tá? A mensagem que estou vindo trazer agora na manhã é para às vezes dar um estalo, para a gente não se perder. Porque a gente se perde por bobeira. E às vezes a gente precisa de umas mensagens tipo essa para a gente acordar. O que faz? Qual que é a fagulha que faz uma pessoa ter atitude para vir à igreja? Às vezes você vai falar, por causa de tal coisa. Vamos elencar aqui para a gente ir citando. Algumas pessoas vão vir à igreja porque tiveram ou ficaram sabendo de alguém que teve uma experiência sobrenatural. Aconteceu uma coisa fora do normal, então, meu Deus, então Deus é real, vou lá na igreja. Umas pessoas vêm à igreja porque ficou sabendo de uma coisa sobrenatural que aconteceu. Outras pessoas vão vir à igreja porque tiveram um livramento.
tiveram um livramento, receberam um livramento bem grande. Sabe quando o carro capota, blá, 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 estragou tudo e não aconteceu nada? Às vezes a pessoa fica assim: Deus me ama. E por esse livramento vem a casa de Deus. Outras pessoas estão passando por uma situação que estão com medo absurdo, que nenhum outro homem pode tirar esse medo. Às vezes pelo medo, a pessoa vem à casa de Deus. Outras pessoas por uma necessidade de cura, de libertação, às vezes buscam vir à igreja. Outras pessoas por amizade. Meu amigo, meu bro aqui, olha, ele vai lá na missão da Fé Church. Missão da Fé, vou lá na missão da Fé Church. Vou lá com ele porque ele é meu bro. Ele vai por amizade. Outras pessoas vão na igreja porque é uma atração. Olha, o pessoal canta. Olha lá, nossa, o pessoal toca. Olha, tem um telão que aparece uns negócios muito loucos lá. Nossa, eu piro com isso, eu gosto. As pessoas gostam de agitação e vêm por causa disso. Não é errado. Mas sabe o que acontece? A questão não é a pessoa vir. Porque a grande parte das pessoas, por uma dessas situações que a gente elencou, ou por outras que a gente não elencou aqui, vão vir até a igreja. Mas permanecer e conhecer e realmente entregar o coração a Jesus é uma situação completamente diferente. Tanto que na passagem do semeador, que um homem saiu a semear. Sabe aquela passagem que Jesus escreve? Um homem saiu a semear. E ele não lançou a semente pelo caminho, não lançou nas pedras. Não, a semente foi caindo, foi esparramando, né? Então, enquanto o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram na pedra, outros nos espinheiros, outra em terra fértil. Essa é a nossa responsabilidade. Esse homem que saiu a semear é uma representação da própria vida nossa. Nós, quando somos fiéis ao Senhor, nós somos esse homem que sai a semear. Com a nossa própria forma de viver, a nossa forma de responder, nós lançamos sementes. Porque às vezes numa situação que uma pessoa qualquer responderia à altura, às vezes você é xingado, provocado, você por conhecer a Deus, você suspira. Tá, tudo bem, me perdoa. Às vezes você nunca vai saber, mas uma pessoa que está te observando, isso vai ser a chave que vai ser o convite dela a conhecer a Cristo. Então, algumas pessoas vão vir por um motivo, vão vir por outro, mas conhecer a Jesus é totalmente diferente. E eu quero elencar aqui com você 3 níveis de fé. 3 níveis de fé. Fé nível 1, a fé do movimento. A fé populacional. Povão, tô indo junto, gente. Olha lá. Não, se a massa populacional está indo lá naquela igreja, se está indo naquele movimento, é porque Deus está junto. Sabe aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus? Por mais que não é verdade isso daí, as pessoas no seu interior entendem isso como uma verdade. E onde está tendo aquela muvuca, daquele auê, aquele grande pessoa acha que Deus está lá. E essa é a fé nível 1. E eu vou te dar um exemplo. Não é uma coisa atual, tá? Porque você pensa, sabe na época em que Israel ficou 430 anos escravos no Egito? Eles ficaram escravos 430 anos. Mas mesmo assim, você acha que quando eles foram expulsos do Egito, que aconteceu as pragas, que Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo de lá, você acha que ainda assim todo mundo queria sair do Egito? Mas claro que não. O que aconteceu? Naquele ímpeto, meu Deus, começou a acontecer as pragas. Olha o que está acontecendo com o povo do Egito, e a gente que é hebreu, não está acontecendo nada com a gente. Está vendo aquele movimento acontecendo? Os gafanhotos voando por cima da cidade deles, mas não pegando a cidade deles, pegando o povo do Egito. O auê acontecendo, aí de repente todo o povo hebreu é expulso do Egito
E eles saem com liberdade de lá, com Moisés na frente. É lindo. Mas você acha que depois que passou 2 dias, todo mundo estava concordando com as ideias de Moisés? Gente, pensa bem. 430 anos. No mínimo 4 gerações passaram. Muitos se esqueceram de Deus. Eles estavam infiltrados em costumes imorais. Estavam fazendo tudo quanto é coisa errada. Matar era a mínima coisa que acontecia. Era daí para pior que acontecia. O povo era mau. Aí Moisés chega com a ideia: gente, não pode mais matar, não pode mais roubar, não pode fazer. O pessoal que estava acostumado nisso, você acha que ia estar concordando? Então daquele povo que saiu no ímpeto: ei, Deus está lá, vamos lá junto. Na hora foi. Só que no caminho, você acha que ele estava concordando com Moisés? Não. Então essa é a fé nível 1. A fé do povão. O movimento está indo, vou junto. Só que o que acontece? Depois que passou aquela emoção, esfria, acaba, morre e a pessoa para. Às vezes você questiona: nossa, aquele irmão veio uma semana e nunca mais apareceu. É porque não conheceu a Deus. Foi movido por um movimento. E também, isso não é diferente hoje. Hoje existem muitos eventos que acontecem. Não estamos falando só da Igreja Missão da Fé, que nem congresso de mulheres, congresso de homens. Porque normalmente congresso, evento, dá muita pessoa, lota. Durante culto às vezes não lota, mas congresso, aparece gente da onde... Por quê? Movimento. Não é errado. É importante porque é uma semente lançada. Uma ou outra pessoa são alcançadas e são transformadas. Por isso que é nossa responsabilidade convidar. É nossa responsabilidade. Mas a grande massa não vai conhecer a Deus. Porque muitos serão chamados, poucos escolhidos. Então essa é a fé nível 1, a fé do povão. E tem a fé nível 2. A fé do, tô vendo, olha o que está acontecendo. Então eu creio. Essa fé é uma fé perigosa. É uma fé... Eu vou até dar um título, é a fé do Bolsa Família. Enquanto está recebendo a Marmitex, lá está recebendo a cesta básica, está crendo. Só que um dia a cesta básica para. E essa fé do vendo para crer é perigosa. E a gente não vai ficar só nisso, a gente vai dar alguns fundamentos. Antes da gente entrar na Bíblia, na passagem de Marcos, no capítulo 6, tem a multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo conhece, né, gente? Famosão, famosóssima, essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. O que acontece? Jesus e os apóstolos estavam andando pela cidade e tal, as coisas estavam acontecendo, milagres estavam acontecendo. E depois eles estavam exaustos, eles precisavam conversar. Falaram: vamos para um lugar deserto. Vamos para um lugar deserto. E eles foram para um lugar deserto, mas teve um ou outro juviscrido, falou: eles foram para lá, vamos lá junto. Aí juntou a população de novo. Enfim, todo mundo ficou com fome, porque já passou muito tempo em um lugar longe da cidade, não tinha onde comprar alimento. E é onde Jesus, por misericórdia, fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Gente, havia muita gente. Muita gente. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, a Bíblia descreve cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Gente, tinha tanta pessoa aqui, tanta criança que tinha na época, devia ter uns 40.000 pessoas. Tinha muito neguinho. Você acha que todo mundo que estava lá porque queria ouvir o que Jesus estava falando? Ou queria ver aquele reteté acontecer? Queria ver, meu Deus, o milagre aconteceu, o coxo saiu andando. Não, a grande parte das pessoas estava indo porque estava impressionado com a coisa fora do normal que estava acontecendo. Estava curioso. Sabe a curiosidade de você conhecer aquilo que você não conhece? Curiosidade de você ficar sabendo da fofoca? Isso, gente. A pessoa estava curioso para ver o que estava acontecendo. Então, o
povo ia junto, por curiosidade, porque os milagres estavam acontecendo. Aí a multiplicação dos pães e dos peixes também aconteceu. E teve as pessoas, meu Deus, eu vou seguir esse cara, eu vou seguir esse homem que se chama Jesus, porque eu não vou precisar mais trabalhar, porque tem pão e peixe todo dia de graça. É a cesta básica, estou te falando. É a fé da cesta básica. Essa é a fé nível 2. Segue a Deus, porque está acontecendo sobrenatural. E sabe o que acontece com as pessoas que estão nesse nível de fé? Gente, quando eu falar as pessoas, por favor, não pense em alguém distante. Pense em você. Porque eu penso se eu estou nessa fé. Porque se você pensar, aquele fulano está nessa fé, e você não está aqui com o teu corpo e tua alma pensando sobre você, então não tem por que eu estar falando aqui. Porque eu não estou falando com a pessoa que você está pensando, eu estou falando com você que está aqui dentro. Você que está aqui dentro precisa se analisar. Será que a nossa fé, essa fé nível 2? Eu estou indo nos cultos de quinta, a pastora está, através de Deus, operando milagres aqui. Deus é real. Deus é real. E se por permissão de Deus, de repente parar de acontecer milagres aqui? Se for da vontade de Deus, Deus é soberano, gente. O milagre acontece não porque a gente quer. O milagre acontece à medida que Deus vê isso como útil, como benéfico. Porque Deus não quer apenas ser bonzinho para a gente ter uma vida boa zona na terra. Não, Ele está preocupado naquilo que realmente importa, que é a nossa vida eterna. A cura, ela pode ser um instrumento para uma pessoa se converter, mas muitas vezes ela pode ser uma ferramenta para as pessoas se perder também. Então essa fé nível 2, se de repente parar de acontecer milagres aqui no culto de quinta, não vou voltar mais naquela igreja, não vou mais lá. Não acontece mais nada, Deus não está lá não. Esfria. Porque uma fé baseada naquilo que está vendo, parou de ver, parou de crer. Se você puder abrir comigo, também não precisa nem abrir, eu leio aqui. A Bíblia aqui é bem facinho de entender, eu estou com a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, fica mais facinho de entender, tá? Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, 11. A gente vai ler até o 19, tá? Como essa versão aqui ela é uma versão mais tradicional, às vezes a palavra que eu vou estar lendo aqui, ela é um pouquinho diferente, mas é o mesmo significado, tá, gente? Eu vou ler aqui na minha Bíblia para ficar mais fácil vocês entenderem. Lucas 17, versículo 11. Jesus disse... Jesus continuava viajando para Jerusalém. E passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, de repente 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Os leprosos gritaram. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Então, quando eles estavam indo pelo caminho, os 10 leprosos, enquanto eles estavam indo pelo caminho, eles foram curados. Todos foram curados. A Bíblia não diz um ou outro. Os 10 foram curados.
quando estavam indo pelo caminho, eles foram curados. Quando um deles, e a Bíblia pontua, que era samaritano, ou seja, não era judeu, era de um povo inimigo, rixado com o povo judeu. Justo samaritano, quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu. E Jesus disse: filho, os homens que foram curados não eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente você que é estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: filho, levante-se e vá, porque você está curado porque teve fé. Você viu que a Bíblia ela pontuou. Eram quantos leprosos? 10. Quantos foram curados? 10. Quantos provavelmente eram judeus? 9. Não se sabe se 9 eram judeus, mas a Bíblia pontua que justo o samaritano, quando recebeu a cura, porque você viu que não foi instantâneo, Jesus não disparou o poder assim, uá, foi curado na hora, não, ele dá risada, né? Eu gosto de fazer essas coisas doidas porque dá para despertar, né? Às vezes a gente tem essas coisas meio de desenho japonês, né? Cura, né? Jesus, ele não curou num piscar de olhos. Os leprosos, eles foram curados no caminho, indo se mostrar para o sacerdote. Por quê? O sacerdote, às vezes só rápido para você entender. Porque uma pessoa quando estava curada, estava enferma, ela era obrigada a permanecer fora da cidade, às vezes uma doença contagiosa. Então ela ficava fora das bandas da cidade, porque não podia contaminar quem era são. E quando uma pessoa se curava, para poder ter a permissão de voltar a congregar com a família, voltar a morar dentro da cidade, tinha que se mostrar para o sacerdote examinar, falar: é verdade, você está 100%, fião, pode voltar aqui. Então, Jesus, ele disse: vão se mostrar ao sacerdote. Ao mesmo tempo, Jesus estava querendo dizer: no caminho vocês vão ser curados. E exatamente como Jesus disse, aconteceu. Os 10 foram curados. Só que apenas um, que não era justamente quem talvez não era para voltar, justamente o samaritano, que creu verdadeiramente e voltou para agradecer. Sabe o que acontece? Está distante, está muito distante esse exemplo. Vamos trazer uma para a nossa vida. Quem aqui de vocês que são velhos da casa, já não teve alguém da vossa família, um amigo seu, que estava enfermo, Deus curou, a pessoa buscou, Deus curou, e pum, nunca mais apareceu na casa de Deus? A cura foi boa ou foi ruim para a salvação? Pode parecer ruim, né? Dói a gente falar isso, mas a cura às vezes condena a pessoa para o inferno. Porque Deus, conhecendo o nosso coração, Ele sabe que às vezes a cura vai atrapalhar. E desses 10, 9 falou: tô curado, Jesus curou, Jesus é top, agora posso voltar à minha rotina. Aí no meio do caminho, nem se lembra mais de Deus. Passou, Deus já atendeu o que eu preciso, não preciso mais de Deus. Pode parecer uma coisa distante, mas exatamente isso que o nosso coração quer. Não estou falando dos outros, estou falando de nós mesmos. Esse é o instinto do homem, o instinto do ser humano. Resolveu a minha necessidade, não preciso mais de você. Me deu o que eu queria de você, eu não preciso mais de você. E essa é a fé nível 2. Eu só creio enquanto estou vendo. Só creio enquanto está acontecendo. Mas
existe a fé nível 3. E essa não é uma coisa que... eu estou com 10 anos de igreja, eu estou na fé nível 2, eu sei que daqui mais 5 anos eu vou atingir o level 3. Não. Não. A gente só permanece nessa fé nível 3 se a gente insiste, decide a lutar contra a nossa própria vontade de alimentar a nossa fé. O que é fé nível 3? Gênesis 12, versículo 1. Eu acho que é difícil encontrar Gênesis, né, gente? Não, né? Se você quiser abrir ou não quiser abrir, também não tem importância, tá? Gênesis 12. 12, versículo 1. Lucas, você está de brincadeira com essa passagem. Gente, essa passagem mesmo. Deus chama Abraão. Maravilha. Amém? Vamos lá ler? Gênesis 12, no versículo 1. Diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes, Abraão, né? Os seus descendentes, Abraão, vão formar uma grande nação. Eu abençoarei o seu nome, e o seu nome será famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Tá, tudo bem. Aconteceu alguma coisa nesse momento? Deus falou com Abraão, mas de repente apareceu um celularzinho com o Google Maps, rota marcada. Não, Deus falou que ia mostrar para Abraão onde ele tinha que seguir, que ele seria abençoado, mas a bênção não chegou ali. Deus falou, e mesmo sem Abraão tá vendo, ele creu e saiu. Lucas, mas é Deus falando. Se Deus falou com Abraão, claro que ele tem que obedecer. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar um negócio para você. Se Deus nessa noite virasse para você, você sentou na cama, ou dormir, de repente, Deus aparece para você em uma visão e fala: Maria, seu Josesvaldo, sai daí da casa que você mora, deixa tudo isso, não dá tempo de vender não, deixa tudo e vai morar na Bolívia, que lá você será abençoado. Lasqueira, hein? Eita, lasqueira. Eita. Você ia largar tudo? Ia não, né? Você vai falar: Satanás que está falando, não é Deus não. Se fosse Deus, Deus ia já me dar uma bênção, ia me dar um Porsche. Eu ia chegar em 2 segundos lá na Bolívia. Vou chegar milionário na Bolívia. Não. Deus virou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Eu te abençoarei, mas sai. Abraão deixou tudo e foi. Esse é a fé nível 3. A fé que não depende de você estar vendo, não depende das coisas estar acontecendo, para você entender quem que é teu pai, para você entender quem que é o teu Deus. Lucas, lindo o que você falou, mas não é tão fácil assim.
Como que eu consigo? Eu posso manter uma aparência que eu estou nessa fé nível 3, mas diante do meu íntimo eu sei que eu não estou nessa fé nível 3. Como que eu posso crer mesmo quando tudo não está acontecendo? Lembrando aquilo que a gente estava falando. É uma coisa que a gente precisa alimentar. Quando Deus virou para Josué e disse: Josué, medita nesta lei dia e de noite, para que você não se desvie dela. É porque Deus conhece a nossa natureza. A nossa natureza, ela depende do ver para crer. Se a gente não vê, a gente não crê. Mas Abraão, nesse momento, ele ouviu a voz de Deus e ele conhecia quem Deus era. Ele reconhecia quem Deus era. Ele tinha confiança em quem Deus era. E você acha que Deus ia chegar para Abraão se realmente ele não tivesse um coração disposto a obedecer? Se Abraão não tivesse uma disposição em manter um relacionamento? Deus só vai te abençoar, só vai te direcionar no caminho se você estiver disposto a caminhar com Ele. Se você não estiver disposto a caminhar com Deus no teu percurso, Ele não vai te abençoar. E Ele não faz isso por mal, Ele faz isso para o teu bem, para o meu bem. Ele só vai trazer aquilo que você precisa quando você realmente estiver disposto a caminhar com Ele. E o que é caminhar com Ele? Em todo momento, você não agir da forma como você quer, mas você ter a balança da palavra na sua mente. A Bíblia diz que isso é errado. Eu quero fazer muito, mas não vou fazer. Você lembrar, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É isso que te dá força para você se manter na fé nível 3. Mas sabe, existem alguns desleixos nossos que corrompem a nossa fé. Às vezes, muitos de vocês, e eu oro a Deus para que todos vocês, e a mim também, estejamos nessa fé, assim como de Abraão, não dependendo de ver as coisas acontecendo para crer. Mesmo quando a gente está nesse nível de fé, às vezes por desleixo nosso, a gente corrompe a nossa fé, gente. E eu vou citar exemplo. Porque às vezes você vai pensar: isso do Lucas só pode estar falando das setas do mal. Indiretamente sim, mas só tem uma única pessoa que é capaz de destruir você. Sabe quem? Você mesmo. Se você caminha com Deus, Deus não tem poder, o Satanás não tem poder de tocar na tua vida. O mal não tem poder de tocar na tua vida. Se você andar com Deus. Então, a única pessoa na face da terra que tem o poder de destruir a sua fé é você mesmo. Sou eu mesmo. Eu vou te dar um exemplo com o próprio Abraão que a gente leu. Abraão. Para você ver que mesmo os personagens mais incríveis da Bíblia era carne e osso igual eu e você. Nenhum personagem bíblico, com exceção de Jesus, foi santo a nível assim de não errar. Olha o que Abraão fez. No livro de Gênesis, não precisa abrir não, tá? No livro de Gênesis, no versículo 16, Abraão já estava próximo dos seus 100 aninhos. Sara também, estéril, esposa de Abraão, não tinha filhos. E Deus tinha prometido filhos. Ao final, quando Deus deu ordem para Abraão, ele tinha 70 e poucos anos. Na época o povo vivia muito, viu gente? Vivia muito. Abraão tinha 70 e poucos anos. Então Abraão saiu com 70 e poucos anos. Mas até os seus 100 e poucos anos, nada da profecia de Abraão tinha se cumprido dos filhos. Cadê os descendentes mais numerosos que as estrelas do céu? Você acha que o pensamento não matutava na cabeça de Abraão?
Aquilo matutava no coração dele. Imagina a ansiedade, porque na época, muito mais do que hoje, ter filhos era honra. Hoje é legal, é bênção, glória a Deus. Mas na época era imprescindível, porque se você não tem filho, acabou a tua vida, você não tem nome. Você não vai ter continuidade. As pessoas não faziam nem negócio comercial com você na época. Só fazia negócio comercial com você na época se você tinha filho. Porque o filho era uma garantia que se você morresse, o teu filho ia pagar por você. Então era um negócio imprescindível. Agora Abraão, ele já estava rico no caminho desses 70 até os 100 e poucos anos, ele já estava rico. Mas o que adianta Deus? Ele questiona, o que adianta ter toda essa riqueza se eu não tenho filhos? E Deus tinha prometido que seriam mais numerosos. E Abraão começou a matutar. E sabe aquela ansiedade? Hoje a geração que a gente está é uma geração terrível de ansiedade. As coisas rapidinhas acontecem aqui, é televisão, notícia rápida, celular. Parece que está ficando cada vez mais acelerado as pessoas. Ainda mais a gente que é paulista. Paulista é brabo, viu? A gente sai do estado de São Paulo, a gente vê que a gente é muito acelerado. Não são as pessoas que são devagar, a gente que é acelerado demais. A gente quer uma coisa para ontem. E Abraão já estava com 100 e poucos anos, estava ansioso. Senhor, eu não tenho filho. Ele pensou, deixa eu dar um jeitinho nisso. Deus está esperando que eu tome atitude. O que Abraão fez? Sara, esposa dele era estéril. Sara chegou e falou: Abraão, tô veinha, sou estéril, vou ter filho não, aqui está mais seco do que o pó do meu chão. Pega aqui a nossa serva e tem filho com ela para você ter continuidade. Porque aí você vai conseguir fazer os negócios, o teu nome não vai se perder. E Abraão, nesse momento, fé nível 3, hein? Fé nível 3. Abraão, naquela ânsia de ter filho, não naquele momento assim, aquilo pareceu muito bom para ele. Falou: vou ver acontecer já, vai ser papum. Olha, vai se cumprir o que Deus disse. Mas você acha que ele não tinha medo? Porque isso era uma coisa certa. Podia ser culturalmente na época certo você ter várias mulheres. Culturalmente na época era. Mas nunca foi plano de Deus que um homem tivesse mais do que uma mulher. Se você for ler à luz da palavra, nunca foi plano de Deus. Isso foi atitude de homens. O que aconteceu? Abraão não consultou a Deus, não. Vou dar um jeitinho, não vou nem perguntar para Deus, porque vai se Deus falar não, né? Foi lá e teve filha com a concubina. Lasqueira. Pensa num enrosco para a vida dele. No ano seguinte, Deus aparece lá. Abraão, não é o filho com Agar que vai ser o meu descendente. Esse não é o filho que eu te prometi. Isso foi fruto da tua atitude. E você vai ter que prestar conta por conta disso. No ano que vem, a tua esposa conceberá. Se Abraão tivesse esperado um pouquinho mais, fé nível 3, ele era fé nível 3. Mas o que ele deixou? Ele deixou que na sua ansiedade, ele não perguntasse para Deus. Gente, a ansiedade, o nosso ímpeto em querer dar um jeitinho para fazer as coisas acontecer, faz a gente se meter em cagada terrível. A gente se enfia em rosco. A gente se complica por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente fala, e depois quer tacar a culpa em Deus. Deus não é responsável pelas nossas atitudes. Deus falou, está falado, vai se cumprir. Mas a gente querer dar um jeitinho para isso se cumprir, não significa que Deus vai dar o aval. Meu filho fez isso, então vou ter que assumir a bronca. Não. Quem fez o erro é você vai prestar conta. Enfim, mesmo Abraão estando nessa fé, nível 3, estou crendo mesmo sem ver, ele cedeu. Talvez naquela ânsia, ele não quis ter o compromisso de perguntar para Deus. Orar, buscar mais uma vez a face de Deus. Busco hoje, não aconteceu. Busco amanhã, não aconteceu. Busco dia após dia, sem cessar. Orai sem cessar. Medita no livro do Senhor, na lei do Senhor,
de dia e de noite não se desviará dele. Abraão, mesmo sendo Abraão, caiu pela ansiedade. Às vezes não é nem a ansiedade, mas às vezes é a nossa falta de compromisso em fortalecer o nosso espírito. Eu quero dar um exemplo aqui para você não esquecer. Todo mundo aqui tem celular? O povo é da roça aqui, gente? Todo mundo tem celular? Tá bom. Quem já pagou uma conta pelo celular? Hoje em dia tá muito prático isso, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quero ver se já aconteceu com você, porque para mim, se eu não me engano, já aconteceu isso. Sabe aquele sábado de manhã? Às vezes os pagamentos vão até meio-dia, na verdade. Aquele sábado de manhã, que a bateria do teu celular está baixa. Aí você fala, sábado, eu não estou trabalhando. Ou às vezes assim, você está trabalhando, mas não tem problema não. Depois quando eu chegar em casa eu carrego, né? Aí você sai de casa, deu 11h45, ai meu Deus, eu tenho que pagar o cartão de crédito, está altíssimo. E a bateria do teu celular está 3%. 11h45, a bateria do teu celular está 3%. Você vai entrar no aplicativo do banco assim, vou pagar. Na hora que você vai, antes de digitar a senha para pagar, acabou a tela assim. Não deu conta de pagar a conta. Vai entrar no rotativo do crédito. Ai, lasqueira. Nossa, tristeza. E é exatamente a mesma coisa que acontece com a nossa fé. A gente deixa a bateria da nossa fé chegar nos 3%. Aí nesse momento, quando a bateria da tua fé está nos 3%, de repente, ó Satanás lá chegando, ó. Minha seta. Ó, olha só, essa tentação vai dar certo. Coloca aquela tentação que sabe que você é fraco lá. Na tua fé você não alimentou. Aquele só 3% de fé. Aí Satanás vai lá. Boa sorte. Você vai culpar Satanás? A culpa é do mal ou a culpa é tua? Não adianta culpar o mal, porque está fazendo o trabalho dele. A culpa é nossa. A gente deixou a nossa fé chegar nesses 3%. A gente não alimentou a nossa fé. A gente não orou ao Senhor, não falou com Ele, não teve compromisso. A gente levantou no nosso dia, não falou nem bom dia para Deus, nem lembrou que Deus existe. A gente não é criterioso em conhecer o que a Bíblia fala, a gente não quer, não tem a disposição em ler aqui. A gente só quer ser alimentado com as palavras que saem aqui em cima do altar, mas a gente não tem compromisso em ler a Bíblia. Que a gente vai tacar a culpa em Deus quando a gente cai em tentação? Você pode pensar, e você pode até estar na tua fé nível 3, independente do caos que está acontecendo, você pode manter a tua fé em Deus, você crê em Deus, mas mesmo na fé nível 3, se você não estiver disposto a dia após dia alimentar a tua fé, é onde você vai cair no dia que a tua bateria da fé estiver fraca. É nesse dia que as coisas trash vai acontecer na tua vida. Não é culpa do mal não, é nossa culpa. E é nesse dia que, assim como a serpente fez lá no jardim do Éden, a serpente faz a mesma coisa na nossa vida. Porque o inimigo, não sei se você sabe, o inimigo não fala mentiras, ele fala meias verdades. E é as meias verdades que são perigosas. Porque a mentira, quando você ouve, fala, isso não é mentira, isso não é verdade não. Mas quando tem uma meia verdade, você ouve e fala, não, eu sei que é isso. Mas tem aquela distorcida, passa desapercebido que você nem vê. E nessa, se a gente não tem conhecimento daqui,
As meias verdades, ó, que faz com a nossa fé. Perigoso. As meias verdades pervertem a nossa fé. E muitas pessoas se afastam de Deus porque começam a crer em coisa que Deus não falou. Não adianta você falar que Deus falou uma coisa porque você ouviu sendo dita numa igreja, numa pregação, num irmãozinho do manto aí. Se o que o profeta, o que o pastor, o que o padre, o que o bispo, o que o irmãozinho do manto falou não tiver alinhado com o que está aqui, são meias verdades lançadas pelo inimigo, porque nem tudo que se diz ser anjo de luz é anjo de luz. Nem toda ovelha é ovelha, tem lobos no meio das ovelhas. E muitas vezes esses lobos nem sabem que é lobo, mas é lobo. Aqui no nosso meio, aqui, se Jesus passar peneira, vai sair uns lobinhos aqui. Não estou falando mentira não. Não adianta eu passar a mão. Vai sair uns lobos. Porque aqui no meio, sempre vai ter. No meio dos justos, vão haver os maus. Se a gente não conhecer aqui, vamos seguir, gente. Vamos seguir, senão não vai acabar nunca. Deixa eu ver que hora que é. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Vamos ao que interessa, vamos lá. Lucas, como eu vou defender minha fé? Vamos lá, abre comigo no livro de Efésios 6. A pessoa já está cantando a música do Anderson Freire. Espada, escudo, eu estou pronto para lutar. Efésios 6. A gente vai ler a partir do versículo 10 até o 18. Famosa essa passagem, mas as pessoas entendem errado, tá? E hoje eu quero tirar esse teu entendimento errado dessa passagem. Glória a Deus. Lembrando que eu estou com uma Bíblia bem facinha de entender aqui, então se você quiser só ouvir, ou se você quiser acompanhar ela também, as palavras podem estar diferentes, mas é o mesmo sentido, tá bom, pessoal? Eu estou falando com vocês, não abri a Bíblia. Eita. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Efésios. Carta escrita por Paulo para a igreja de Éfeso. Efésios capítulo 6, versículo 10. A gente vai ler até o 18. Diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. Presta atenção. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com quem? Com o Senhor, e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo da escuridão. Versículo 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Antes da gente continuar, vocês entenderam o que Paulo está falando? Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor. O que faz a gente se tornar forte? Viver unido com o Senhor. Quem vive unido, conhece o que o Senhor lhe diz. Então vamos continuar. Glória a Deus. Versículo 14. Portanto, estejam preparados,
Usem a verdade como cinturão. Vamos pontuar. A gente entende essa passagem errada. Sabe Power Ranger? Quem lembra do Power Ranger aí? Lembra quando os Power Rangers não davam conta da luta? Eles apertavam o botãozinho e vinha o Megazord. A gente às vezes imagina as armaduras de Deus como isso, gente. A gente não está dando conta dos ataques do inimigo. Armaduras de Deus, venham sobre mim. Agora vou resistir ao mal. Não é assim, gente. A gente deixa o negócio muito Hollywood. Eu gosto de ensinar para você marcar. Porque se a gente não faz essas loucuras aqui, vocês não guardam. A armadura de Deus não é Megazord, gente. A armadura de Deus não é isso. Entenda o que Paulo está falando aqui. Vamos ler de novo. Usem a verdade como cinturão. A verdade como cinturão. Você é cristão. Fé nível 3. Mas você mente. Mentirinha só um negocinho lá. Você não vai estar. Você vai estar com uma brecha. Se você não for um cristão que vive verdadeiramente em verdade, você não mente. Através das suas mentiras que você fala, é onde o inimigo vai conseguir atingir você. Porque se você não viver em verdade, ali vai ser a brecha que teu corpo, tua fé vai estar sem armadura. Vistam a verdade como cinturão. Continuando. Vistam-se com a couraça da justiça. Você é justo? Você é justo mesmo? Com o preço que você cobra do serviço? Com aquilo que acontece? Você trata todos com igualdade? Ou você faz acepção de pessoas? Você é justo? Se você não vive uma vida de justiça diante do Senhor, essa armadura, essa couraça, você não vai estar vestido. Vai ser a brecha que o inimigo vai tentar você e vai te atingir, porque você não veste a justiça como couraça. Porque com a mesma medida que você medir, você vai ser medido, disse Jesus. Continuando, versículo 15. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz, ou o evangelho da paz. Você é compromissado em anunciar a sua fé? Ou você vive Jesus no teu quarto escuro? Eu só adoro a Deus, eu só pego a Bíblia para ler quando ninguém está me vendo porque eu tenho vergonha. Deus vai te blindar. Você só vai conseguir resistir aos ataques do mal se você tiver o compromisso em anunciar a palavra de Deus. Tanto que, o que é o batismo? Não é um ato místico. O batismo, ele é uma declaração de fé pública. Você declara diante de Deus e diante de todos os homens, sejam eles cristãos ou não: a partir de hoje eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim, eu sou de Cristo. Todos sabem. Se a tua fé não for pública, se você não estiver disposto a falar do teu Jesus para as pessoas, você tem mais uma brecha onde o inimigo vai conseguir entrar na tua vida. Calcem os sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. 16.
e levem sempre a fé como escudo para protegerem de todos os dardos de fogo do maligno. Como a gente alimenta a nossa fé? A gente alimenta a nossa fé orando, andando com Deus, buscando a palavra de Deus. Assim, a gente alimenta a nossa fé. E quando a gente alimenta a nossa fé, a fé é como um escudo para a gente resistir ao dia mal. Porque no dia mal, por você ter orado, por você ter caminhado junto com Deus, você vai ter força suficiente para resistir aos dardos malignos. Senão você não tem esse escudo. Continuando. 17. Recebam a salvação como capacete. Eu quero fazer uma pergunta para você. E eu quero que a partir de hoje você entenda. Porque para muita pessoa, às vezes eu converso isso daí, e eu me assusto que cristão não sabe. Então você precisa saber. Você tem certeza da sua salvação? Você sabe que se você morrer hoje, se Jesus voltar hoje, você já vai acordar com Cristo nos céus? Você tem a certeza da sua salvação? Não precisa responder não, tá? Porque isso daí é individual. Se você morrer hoje, você sabe que você vai acordar com Deus no céu? Você tem a certeza da sua salvação? Se você tem dúvida, presta atenção. Porque se você tem dúvida da tua salvação, entenda o que faz você ter a sua salvação garantida. O que garante a nossa salvação? Vamos pegar o exemplo. Quando Jesus estava crucificado na cruz, ele estava sozinho? Não, tinha mais 2 ladrões do lado, não é verdade? Um deles era Barrabás e outro não tem o nome. Ou até alguns estudiosos sugerem, mas 2 ladrões. Barrabás não, o outro falou assim: se você é o Cristo mesmo, desce daí, mostra teu poderzão, se salva. E o outro falou: o que você está falando, abestado? A gente errou, a gente merece isso daqui, mas ele não fez nada, ele não merece estar aqui. A gente merece, mas ele não. E esse daí ele diz: mestre, no dia que estiver na glória, lembra-te de mim. Jesus responde: meu filho, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O que esse homem fez? Nossa, ele curou, ele libertou muitas pessoas, não, ele estava crucificado, ele estava condenado pelos erros dele, mas ele recebeu a salvação, por quê? Ele confessou, tanto com o coração, como com a própria boca, os seus próprios pecados. E quando ele disse ao Senhor: mestre, ele reconheceu que Jesus era o único Salvador. A certeza da nossa salvação é garantida nesse ponto. Você se arrependeu dos seus pecados? Se converteu dos seus maus caminhos? E reconheceu que o Senhor é o único que pode te salvar? Que Ele morreu naquela cruz para mim e para você, para nos fazer voltar ao Pai? Se você fez isso com sinceridade, tenha certeza, porque você será salvo. Essa é a condição da salvação. Portanto, usem o capacete. Usem a certeza da salvação como capacete. Porque se você não tem certeza da salvação, onde o inimigo vai te cutucar por lá. Será que você vai ser salvo mesmo? Ah, não, eu acho que é só pastor que vai ser salvo. Porque o que você fez? Você não orou para as pessoas e elas foram curadas. Ah, você não foi um obreiro, você só está servindo a Deus lá na rua. Ah, o inimigo vai pegar brechas na sua mente para te enganar e fazer você perder a tua salvação. Então tenha a certeza que você vai ser salvo. A certeza da salvação é como um capacete. Estamos acabando.
e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Agora eu volto no ponto que eu falei no começo. O que é isso daqui? A espada. O que uma espada faz? O que uma espada faz? Corta. E quando uma coisa é cortada, o que acontece? Ela é dividida em duas partes. O que Jesus disse? Eu não vim trazer a paz. Pode parecer absurdo, né? Mas Jesus que disse: eu não vim trazer a paz a este mundo. Eu vim trazer a espada. O que significa? Se vocês conhecerem as minhas palavras, se vocês conhecerem o que eu penso a respeito das coisas, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, se vocês conhecerem as minhas instruções, aqui diz o Senhor, vocês vão conseguir discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. E falsas doutrinas de engano não vão corromper a vossa fé. Doutrinas que saem fora daqui não vão perverter a vossa fé, porque vocês conhecem aquilo que é certo ou errado. Vocês sabem se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando a mentira. Vocês sabem se algum vídeo do YouTube que vocês estão assistindo de pregação está sendo falado um absurdo ou não. Se você não conhecer o que está aqui, qualquer vento de doutrina errada vai te levar para uma fé que não é de Deus. E aquela fé que não é de Deus vai te afastar de Deus e você vai perder a salvação. A palavra como espada. Então você entendeu? Que o que Paulo está falando não é que você, quando estiver resistindo ao mal, vai vir um megazord, espada da palavra, escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade, capacete. Não, isso daí é só uma ilustração. Que se você vive de acordo com o que a palavra fala, se você é verdadeiro, justo, se você tem certeza da tua salvação, se você não tem vergonha de professar a tua fé, se você alimenta a tua fé e conhece a palavra, aí sim o inimigo não vai conseguir te trazer setas que vai fazer você cair. Porque isso é uma ilustração daquilo que pode nos atingir. Aleluia. Coloque-se de pé, por gentileza, a gente já acabou aqui. Eu quero só falar mais um negocinho. Se coloque de pé, por gentileza. Para a gente terminar, só quero dar um exemplo para vocês. Se você colocar uma criança na melhor escola que tiver do estado de São Paulo, isso vai garantir que ele se torne uma pessoa intelectual? Não, né? Por quê? Porque não depende só da escola. A escola pode oferecer um ensino de qualidade, mas se o aluno não estiver disposto a aprender, se o aluno não tiver maturidade o suficiente para entender a importância de aprender, ele vai sair o mesmo Zé Mané que entrou. Então não é a melhor escola que vai transformar na melhor pessoa. Da mesma forma, não é a melhor teologia, a melhor capacidade, a melhor pregação que vai fazer você ter fé ou não ter fé. É fácil a gente culpar o pastor, culpar o pregador, culpar o irmãozinho XYZ por uma negligência nossa. Nós somos esses alunos. Se a gente não estiver disposto a ser maduro na fé, se a gente não estiver disposto a aprender aquilo que o Senhor, que é o nosso maior professor, está disposto a ensinar, você vai ficar a tua vida inteira imaturo. E aquele que é imaturo na fé, imaturo na fé, ou está na fé nível 1 ou está na fé nível 2. Qualquer vento mal, qualquer coisa ruim, qualquer cessamento de sobrenaturais vai esfriar a tua fé e adeus.
Fé nível 1, população. O povo está indo? Estou indo. Fé nível 2, estou vendo, estou crendo. Fé nível 3, eu não estou vendo, mas eu conheço o meu Deus, eu confio nele, independente do que se passe, ele vai fazer. Mas mesmo na fé nível 3, se a gente não estiver disposto e compromissado em usar as virtudes de Deus como armadura, em alimentar nossa fé, em buscar a palavra, a gente vai cair e errar assim como Abraão errou. Amém? Levante sua mão, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós não queremos ser superficiais. Já chega, já deu o tempo que a gente foi imaturo na fé. Eu reconheci que talvez eu não esteja do jeito que o Senhor quer que eu esteja. Eu reconheci que eu tenho criticado demais, que eu tenho reclamado demais, que eu tenho terceirizado, tacado a culpa em um ou outro de uma negligência que é minha. Senhor, me perdoe. Me perdoe se eu não tenho sido compromissado em buscar a Tua palavra. Nos perdoe se nós temos falado muitas coisas, mas não temos falado coisas que Te agradam. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós pecamos. Mas aqui, diante do Senhor e diante dessa igreja, nós estamos reconhecendo que nós não queremos mais viver essa vida. Nós estamos querendo viver uma fé madura. Ajuda-nos a alimentarmos a nossa fé. Ajuda a gente viver em verdade. Ajuda a gente viver de forma justa. Ajuda a gente ter a certeza da nossa salvação. Ajuda a gente ter a disposição de falar do Teu amor, de declarar o Senhor diante de todos, seja quem for. Ajuda a gente a alimentar a nossa fé a nível da gente conseguir resistir ao dia mal. Ajuda a gente conseguir compreender e lembrar das Tuas palavras sagradas que o Senhor nos deixou, para a gente discernir entre aquilo que é certo e errado, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus meu, abençoa a vida de cada um aqui. Abençoa cada um que está representando a família. Abençoa, Senhor, o trabalho de cada um. Abençoa o lar de cada um. Dá sabedoria para cada um deles passar esse conhecimento para frente. Dá sabedoria para que cada um de nós venhamos a lembrar das Suas palavras, para a gente não se desviar delas, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a termos compromisso de caminharmos com o Senhor. Ajuda o nosso coração a ter desejo de Te buscar. E mesmo quando esse não for um sentimento, um desejo de Te buscar, que o Senhor nos ajude a ter força de tomar a decisão e de Te buscar. Porque nós sabemos que quando nós decidimos caminhar com o Senhor, nós conseguiremos resistir ao dia mal. Em nome de Jesus Cristo, dá saúde para os Teus filhos. Abençoa tudo onde eles tocarem, onde eles caminharem e onde eles forem, que eles sejam o Teu sal que salga essa terra e dá sabor, e a Tua luz que ilumina toda a escuridão, em nome de Jesus. Amém? Gente, desculpa, eu não queria deixar vocês roxos de dar porrada. Falei que eu não ia dar porrada aí, mas acabou falando demais. Mas que Deus abençoe a todos. Essa é a palavra que eu queria trazer aqui a vocês. Não se esqueçam que as armaduras de Deus não é o Megazord. Isso depende de mim e de você. E que se a gente se desleixar, ser ansioso demais, querer precipitado ao nosso jeitinho, se a gente não ser compromissado, a gente vai cair mesmo estando na fé nível 3. Amém? Deus abençoe a todos, um domingo abençoado. Que a presença do Pai, do Filho e a comunhão do doce Espírito Santo esteja com cada um de vocês e vossa família, por onde vocês forem, em nome de Jesus. Amém. Amém.